Sejam bem-vindos ao nosso 17º episódio. Antes de ir para o que interessa, permitam que eu me apresente. Eu me chamo Matheus Bump. Eu sou Eduardo Sotile. Eu sou Felipe Grande. E esse é o Fio Desencapado Cast. No programa de hoje, vamos falar sobre o caminho suave. Criado por Jigoro Kano em 1882, o judô é uma adaptação do jiu-jitsu. E para quem não sabe, o que é jiu-jitsu, Grande? É a arte de dobrar a roupa com a pessoa ainda dentro. Ou yoga involuntário. Para conversar sobre o judô e ensinar pra gente o caminho dos tijolos amarelos, ele que é faixa preta de judô desde 2001, sensei colaborador e examinador da Comissão Estadual de Graus da Federação Gaúcha de Judô para a Formação de Faixas Pretas, árbitro nacional categoria A da Confederação Brasileira de Judô, sensei de judô na Academia Torino e Associação dos Motoristas São Marquenses, coordenador técnico da Okami Judô, atleta competidor no ano de 2018 do Campeonato Mundial de Judô Veteranos, Campeonato Pan-Americano e Sul-Americano, Campeonato Brasileiro na categoria de 30 a 34 anos até 73 quilos. Com vocês, Alexandre Scopel Vanin. Olá, pessoal. Em primeiro lugar, quero agradecer, a oportunidade de estar trocando o lado da latinha, Para quem é ouvinte. Aliás, estão no meu top 5 do Spotify. Então é muito legal estar aqui conversando, em especial sobre judô, Uma das paixões da minha vida e virou um ofício também. Eu queria deixar claro que o Fio Desencapado não tá no meu top 5. Tu é um filho da puta. A gente tem pouco programa, cara. Perto de todos os outros que eu escuto, não tá, infelizmente. Por alguma razão, eu acho que não sei se porque o meu deve estar desatualizado, alguma coisa, pra mim não apareceu minha retrospectiva. Não, simplesmente não apareceu. Mas é que eu não escuto música, Eu só escuto essas merda. Então, como tem programa muito antigo, eu vou ouvindo outros programas, Mas eu te garanto que eu sou uma das primeiras pessoas a ouvir nossos programas. Te garanto. E eu nem tô falando do Bruto aqui, eu tô falando dele depois de lançado. Alexandre, conta pra gente um pouquinho como que surgiu o judô. Bom, o judô, ele nasce, na verdade, de uma iniciativa do que a gente chama Mestre Jigoro Kano, em buscar um aperfeiçoamento, talvez uma mistura entre as artes marciais que ele mais valorizava. Contando rapidamente a história do Mestre Jigoro Kano, o Mestre Jigoro Kano, ele era o quinto filho de uma família nobre, aliás, produtora de saquê, então já deveria ter respeito só por isso, Ele perdeu a mãe bem cedo e o pai optou por colocá-lo no internato, E dentro desses locais, o sistema japonês da época, recém-saído do período feudal, da era Meiji, não tinha muita brincadeira entre as crianças, O bullying verdadeiramente acontecia. E ele era uma criança franzina, para vocês terem uma ideia, adulto ele tinha menos de 1,50 m, e pesava 40 e poucos quilos. De alguma maneira ou outra, ele percebeu uma certa valentia e um mau uso das artes marciais pelos colegas. E ele era uma criança extremamente determinada, obstinada e muito inteligente. Na adolescência, onde ele sai do colégio interno, ele começa a visitar dojos, academias de velhos samurais, que eles eram, na época, escondidos, escanteados pela sociedade. Tinham perdido o grande respeito que eles tinham anteriormente. E ele foi misturando um pouquinho do conhecimento de arte marcial de todos esses grandes mestres e formatou uma arte marcial que tivesse a seguinte característica: uma cultura pela educação e uma capacidade técnica acima da média, Ou, como ele gostava muito de falar, que fosse extremamente democrático fisicamente e também intelectualmente, que tu permitisse que qualquer pessoa da sociedade, seja criança, adulto, idoso, homem, mulher, que na época era uma coisa que não se imaginava, pudesse se preparar para aprender e aplicar a biomecânica de um golpe perfeito. E é isso sim que ele vai desenvolvendo. E a primeira academia que ele cria, que a gente vai falar, o Instituto de Judô Kodokan, ele tinha 22 anos. E ali começou a ganhar o respeito na sociedade e depois espalhou o judô pelo mundo. As meninas que praticam judô hoje têm muito a agradecer a uma pessoa, Que é a irmã do mestre Jigoro Kano, Dizem, na internet, que o Zaka me mandou, que judô não era uma arte voltada para o público feminino, mas ele viu que a irmã dele se interessava muito e ele ensinou alguns fundamentos e ela começou a praticar o judô. Ela é um personagem junto com a Fukuda, que é a primeira faixa vermelha feminina, que começou a democratizar esse acesso das mulheres ao esporte. E ele levou isso muito a sério, Prova é que o judô começa a ser difundido pelos outros países já com essa permissão. Apesar de ter, claro, uma diferença entre o acesso e as próprias graduações que os homens atingiram antes, logo em seguida a coisa se equalizou.
Hoje isso é tão marcante que a força do Brasil está no judô feminino. Até tu comentou que o mestre Jigoro Kano, ele viu o bullying e ele queria achar um meio de se defender, mesmo sendo franzino, o que é uma história muito semelhante do Hélio Gracie no jiu-jitsu. Ele era magro, mas o resto da família saiu que eram uns cavalos, né? E é bem parecido, né? O Hélio Gracie, ele é aluno do Mitsu Maeda, que é um emissário da Kodokan pro Brasil, né? É quem traz... Porque, na verdade, a origem das artes é a mesma, né? É o Jujutsu, né? Que depois acaba se decompondo no Judô Kodokan, que é o do mestre Jigoro Kano, e no que vem a ser o Brazilian Jiu-Jitsu, que aí é uma vertente desse Jiu-Jitsu trazido pelo Mitsu Maeda, né? Tanto é que alguns chamavam Jiu-Jitsu de Jigoro Kano, o judô no início. Ele tem uma filosofia talvez diferente, né? Apesar de ter a arte muito parecida, apesar de algumas diferenças em relação a prioridades nos golpes, que a gente vai poder comentar até um pouco depois, a origem é a mesma, o berço é o mesmo, lá do jiu-jitsu japonês. E como que o judô entrou na tua vida? O judô entrou na minha vida, eu tinha 5 anos de idade, e meu irmão, Fábio, 4 anos mais velho que eu, foi indicado por um colega de trabalho do meu pai a iniciar o judô. O nosso dojo na época era ali na Praça Dante, onde depois foi o bingo do Recreio da Juventude, onde hoje tem lojas ali, né? Então, naquele templo sagrado ali. Meu irmão iniciou e eu 2 ou 3 meses depois entrei, lá em março de 1991. Tu falou que tu começou com 5 anos. Sim. Existe uma idade mínima para iniciar? Como é que funciona? Hoje a gente recebe alunos a partir dos 4 anos. Temos crianças e alunos, e isso é uma coisa muito legal, né? Eu tenho um aluno de 4 e a gente tem um aluno de 71. Para vocês verem o quanto é amplo, eu sempre digo uma frase que existe um judô para cada um. Independente do teu objetivo. Se teu objetivo é uma formação física, se teu objetivo é competição, se teu objetivo é obter uma graduação, afinal, se preparar para evitar quedas, que é uma das coisas que o judô é trabalhado para os idosos, especialmente no Japão, a gente está trazendo isso para cá. Bom, afinal, existe um judô para cada um caminho, né? A tradução de do é caminho, né? Existe, e é isso que o mestre Jigoro Kano tentava trazer, a gente tenta incutir também nos nossos alunos aí. Tu vê o judô bem difundido, por exemplo, em Caxias, é muita gente que pratica, porque o que me vem na cabeça que hoje parece que se perdeu um pouco disso, desses grupos familiares, entre aspas, onde tu tem a certeza que tu larga o teu filho lá, tu tem certeza que ele vai ser bem tratado, que ele vai receber uma formação intelectual, posso dizer, um desenvolvimento mental, vai ajudar muito, além do motor. Isso aí me liga também a escoteiros, parece que... A disciplina. A disciplina, perfeito, essa é a palavra. Para mim, parece que está se perdendo, sabe? Parece que a pirâmide está descendo. Não, graças a Deus a gente conseguiu retomar isso de maneira muito forte no judô, e foi uma das coisas que me fez voltar, aliás. Eu fiz judô ininterruptamente dos 5 aos 18 anos, depois da faculdade, pós-graduações e tal. Eu não fui um praticante contumaz ali, depois retornei. O que eu buscava na época era voltar a ter os dojos cheios como de quando eu praticava, e a gente, graças a Deus, superou isso, sabe? Hoje, para vocês terem uma ideia, eu circulo por praticamente todos os locais de judô de Caxias, né? Até pelo próprio currículo ali deve ter lido, é engraçado, né? Vai falando de várias academias que eu tenho de alguma maneira uma participação, porque é uma coisa que eu busquei, né? Fazer essa integração e fazer o judô novamente ter um espaço. Para vocês terem uma ideia, no Recreio da Juventude, onde eu sou diretor do departamento, a gente tem mais de 300 alunos. O judô em Caxias, ele teve uma quebra de ritmo na metade dos anos 2000. Por uma mudança de professores, saída de profissionais, afinal, né? Um ciclo da vida. E naquele momento, o judô chegou a ter 20 e poucos, 30 praticantes em Caxias. E agora, só no Recreio da Juventude, a gente tem mais de 300. A Academia Okami começou a fazer judô dentro de escolas e escolinhas, que é uma iniciativa muito interessante. Ano passado, a gente fechou o ano com quase 150 alunos. A Academia Torino Nintai também praticamente batendo 40 alunos, que é uma academia particular, né? Então, assim, bem interessante. A gente conseguiu renascer essa força do judô e se vê pela formação das faixas pretas. Hoje, no dia que a gente está gravando esse podcast, Caxias do Sul conquista mais 5 novas faixas pretas e mais 2 que subiram de graduação. É um número muito representativo. A gente atinge hoje 99 judocas faixas pretas em Caxias. Até só para contextualizar também o nosso ouvinte, o Alexandre é meu amigo de longuíssima data, a gente era praticamente vizinho de porta, né, ali? Isso mesmo.
Então a No gente grande Desviorris. no grande Zilris. E a família, eu me lembro, lembrança de infância mesmo era que o Alexandre e o Fábio, que é o irmão mais velho, e o Bruno também eram judocas, né? Eram 3 irmãos judocas e eu me lembro muito bem dessa fase porque eu achava muito legal assim aquela questão de os caras se dedicam já desde pequeno a um caminho que a gente sabe que é interessante, né? Um caminho que o judô, assim como em outros esportes, ele tem de repente até mais do que os outros, né? Ele tem sua filosofia calcada em muitos valores que se perdem muito na sociedade hoje, eu acho, né? E foi interessante ver como a gente, de certa forma, cresceu junto, ver, claro, a influência da própria família, mas também do judô no estilo de vida de vocês, na filosofia que vocês seguem durante a vida. É muito forte e representativo. Eu comento que o judô ele é um esporte, é uma educação disfarçada de esporte. Educação no sentido verdadeiro da palavra, porque praticamente todas as atividades que a gente faz durante uma aula têm uma relação com disciplina, com perseverança, com persistência, com respeito, muita hierarquia, higiene, sabe? Coisas básicas que a gente deveria ter como sociedade e que às vezes a gente esquece, né? Na rotina, vai deixando de lado. Então isso o judô prega, apregoa, insiste, persiste, e eu tenho certeza que é o principal motivo que os pais nos confiam os alunos, né, os seus filhos, é por esse motivo, não tenho dúvida nenhuma. Inclusive, até tu pode nos corrigir, Ali, se nós estivermos errados, mas a gente faz aquelas pesquisas antes, né? E 8 princípios básicos do judô são exatamente a cortesia, a coragem, a honestidade, a honra, a modéstia, o respeito, autocontrole e amizade. Eu acho que a gente não precisa dizer que isso tá em falta e muito no mundo de hoje, né? Isso é judô. Isso que tu falou, se a gente tivesse que resumir o podcast em uma frase, era repetir esses 8 princípios. Eu tenho um desenho desses princípios com umas figurinhas, né? Que eu entrego para todos os alunos que eu tenho contato. Porque eu sempre comento que eu quero que eles saiam, independente dos resultados competitivos que alguns objetivarem ter e a gente vai lutar para isso, eu quero que eles saiam com isso que o Felipe acabou de falar. É isso que a gente objetiva no judô e eu tenho certeza que é o que idealizava o Jigoro Kano. Né? O Grande falou que o Alexandre e os irmãos dele, os 3 praticavam judô, etc. E eu acho que isso é padrão em família que tem irmãos, né? Por exemplo, o Recreio da Juventude facilitou muito. Na época, acho que nem mensalidade não tinham as modalidades que eram praticadas lá. Então eu lembro que meu irmão foi jogar basquete, eu fui com ele. Isso. Né? Um ano a menos que ele. Então tem essa questão de unidade familiar nos esportes, né? A gente não foi pro judô, mas a gente foi para outro local, né? Então é interessante, é que nem a questão que eu vou puxar de novo, os escoteiros. Ele foi e eu fui também. E é tudo essa questão de unidade familiar que é muito, muito interessante e está muito em falta, que nem tu falou. E olha que 2 curiosidades legais tem sobre isso. Ano passado, eu tenho muito orgulho disso, a gente formou o primeiro pai e filho faixas pretas juntos. O Guilherme e o Volmir, né? Subiram juntos para receber a faixa preta, pai e filho. E em 2012, nessa minha retomada ali junto ao clube, junto pro Sensei Giovanni, a gente criou uma turma chamada Judô Qualidade de Vida, Saúde e Qualidade de Vida, voltada a que os pais de judocas, das crianças, começassem a praticar o judô. Uma metodologia, uma didática exclusiva para adulto iniciante. E isso eles vêm percorrendo o caminho. Esse ano eles estão chegando então na faixa roxa e alguns já faixa marrom, os que fizeram já desde o primeiro ano, né? Percorreram esses 8 anos. E se tudo der certo, em 2022, estava falando com o Giovanni sobre isso hoje, a gente vai formar a primeira turma de faixas pretas de pais de alunos nossos. Queria mandar um abraço gigantesco pro Giovanni, que é filho do esplêndido Dr. Vladimir Paim. É amigo da minha mãe desde a infância dela. E sempre que dá, eu gosto de visitar o pai dele no consultório lá. Ele operou minhas amigas, eu, sei lá, tinha 1 ano. Então ele tá na família, ali ligado à família há muito tempo. Essa é uma outra família, assim como lá em casa, né? Eu e o Fábio somos faixas pretas, o Bruno parou na marrom, né? Sempre tem aquele que segura um pouquinho. O Giovanni e a Gabriela também, 2 faixas pretas da mesma família. Isso é uma característica mesmo do esporte, especial do judô, né? Deixa eu te perguntar, já aproveitando, quantas faixas, como é que funciona, como que tu passa de uma faixa para outra, se é por tempo, se é por habilidades, entre aspas, etc.
As duas coisas estão relacionadas. Existe uma carência mínima para ficar em cada faixa e existe uma idade mínima para chegar a cada faixa. No judô, se a gente for distribuir isso linearmente, a gente fica em média 1 ano em cada faixa e na faixa marrom 2 anos. Entre as faixas coloridas, né? Então a gente entra na faixa branca, passa pela faixa cinza, azul, amarela, laranja, verde, roxa, marrom, para aí chegar na preta, né? 2 anos de carência na faixa marrom. A média, entre 8 e 10 anos, um aluno leva para se tornar um faixa preta. É uma graduação e 2 pós, talvez, né? Para poder se tornar um faixa preta. Então é uma formação bem completa, de passo a passo. E quando a gente chega na faixa roxa, a gente começa a ter serviços... Aliás, só para voltar um pouquinho. Todos os anos, ao final do ano, a gente tem que fazer um exame prático e teórico para sair da faixa branca para faixa cinza, da cinza para azul. Todos os anos a gente é examinado pelo nosso sensei, onde a gente demonstra os golpes que aprendeu, o conhecimento de vocabulário, conhecimento de história do judô e as outras coisas como amortecimentos de queda e algumas partes didáticas da aula mesmo. Então todos os anos está examinado. Ao chegar na faixa roxa, esse exame passa a não acontecer mais somente na academia. A gente passa a prestar serviço para a Federação Gaúcha de Judô, começando como oficial de mesa e súmula, né? Oficial de pesagem. Depois, na faixa marrom, a gente faz estágios como árbitro, tem aulas de conhecimento de didática de ensino, se um dia pretender ser professor, assim como cursos obrigatórios que a gente chama, aí são mais específicos, né? O kata e o vazar. O kata são demonstrações de formas básicas e o vazar é a execução dos golpes mesmo, né? Então a gente passa por todos esses cursos, né? Para poder daí sim fazer o exame final, onde a gente se apresenta perante uma banca, que é essa comissão de graus, para ver se a gente tem a condição de receber a tão sonhada graduação de faixa preta, onde o judô só começa. Isso me lembra o programa da maçonaria. O senhor Jaimar falou que tem que estudar, porque tem que estudar, que senão tu não curas de um nível pro outro e não sei o quê. Vou fazer um link aí com a maçonaria. O meu sensei, e saudoso sensei Oswaldo, faleceu no ano de 2018, ele foi o primeiro e único gaúcho faixa vermelha, que é o 9º grau da faixa preta. E ele era grau 33 na maçonaria. Ele era, ou seja, o suprassumo de tudo que se pode ser na vida. E legal, um cara simples que veio lá da fronteira, sem R$1 no bolso, passou no concurso como policial civil. Foi o primeiro professor da Academia de Defesa da Polícia Civil. Se tu vai lá hoje, tem o quadrinho lá do Sensei Oswaldo. E fez toda essa história e formou esses 99 faixas pretas. Ele que iniciou o judô aqui em Caxias. Ele na época estava em Porto Alegre e vinha a Caxias para dar aula, ele e o professor Delamar. Lá em 1966. Judô em Caxias 54 anos já. Ele foi grau 33 na maçonaria, faixa vermelha de judô e tu grameando no segundo ano do 2º grau, né? O jovem. E chorando que não vai passar de ano. Chorando no TCC. Ai, meu TCC. Eu gostaria só de largar uma curiosidade rapidinho. Mestre Jigoro Kano, além de criar o judô, a arte, como é que é a tradução? Caminho suave. Estilo de vida suave, caminho suave. Ele ajudou a fundar o primeiro time de beisebol do Japão, cara. Então, que é um dos esportes mais praticados no Japão, né? Ele era um idealista da educação física e da educação, um fanático. E ele tinha muito dentro de si essa situação de distribuir, que a coisa expandisse mundo afora, né? O pai dele já tinha isso porque já colocou ele numa escola binacional, como eles chamavam lá na época, que estudasse língua inglesa também. E ele, a história dele traduz tanto isso que os últimos anos de vida dele, ele faleceu aos 78 anos, que lá em 1938 equivale a uns 205 hoje, mais ou menos, né? A expectativa de vida era 40. Afinal, ele passou os últimos anos viajando o mundo afora, se reunindo com o Comitê Olímpico Internacional para que o judô entrasse enquanto esporte olímpico. O falecimento dele, inclusive, se dá num retorno de Cairo, estava vindo lá do Egito, participando de uma reunião do Comitê Olímpico Internacional, teve uma forte pneumonia e, infelizmente, nos deixou, mas deixando um legado que até hoje a gente carrega. Até a gente comentou fora do ar, hoje, à tarde no trabalho, que o mestre Jigoro Kano, ele é, inclusive, um dos patronos da educação no Japão, né? Tamanho o valor que ele dava a isso, né? Ele é considerado dentro do Japão como uma dessas figuras. Ele foi diretor de escolas. A formação principal dele é um pedagogo, na verdade. Sim. Ele é um pedagogo por essência, né? Que buscou no esporte a complementação, porque ele acredita muito nesse binômio aí. O mestre Hélio Gracie, ele tinha uma frase que era a seguinte: faixa só serve para segurar as calças. Essa frase tem 2 interpretações, né? Tu pode entender por um lado que a faixa não importa, mas por outro lado a faixa
ela que mostra a hierarquia e o próprio respeito que tu tem que ter pelo cara mais graduado que tu. O que tu acha dessa frase? Eu acho que ele está totalmente certo e totalmente errado. Ele está certo no quesito da humildade, né? A faixa, se tu não tem o conhecimento que ela deve carregar, não serve para nada. Até porque se qualquer um de nós quiser sair daqui e comprar uma faixa vermelha, preta, lá na loja, pode usar, pode vestir. Não vai representar absolutamente nada. E também eu acho que tem um pouco da questão da coragem, né? Se tu vai enfrentar um atleta mais graduado, tu deve respeitar, mas tu não deve temê-lo, né? E por outro lado, acho que sim, daí ele falha no quesito de respeitar a hierarquia. A gente entra no tatame em ordem de faixa, faz a saudação por ordem de faixa e deve respeitar a faixa mais graduada que nós, porque ele já percorreu o caminho. E experiência não só no judô, né? É tudo na vida. Por falar nisso, o Alexandre falou das faixas, tu contou da faixa vermelha, do teu mestre, que ele era faixa vermelha e grau 33. O que é essa faixa vermelha? Eu comentei rapidamente que quando a gente chega na faixa preta, tudo inicia novamente. É isso mesmo. No judô, a gente passa pelas faixas coloridas e atinge a graduação superior, de ser um faixa preta, né? Um yudansha. A partir dali, tudo inicia de novo. Um novo caminho e um novo ciclo de 10 dans, 10 graus a serem buscados, que demoram muito mais para a gente chegar e que é um caminho todo a ser percorrido. Tanto é que o primeiro grau da faixa preta ele é chamado de Shodan, o grau inicial, o início, não o primeiro grau. Aí depois sim o segundo grau, o terceiro grau, né? Até o quinto grau, o quinto dan, a gente usa uma faixa preta normal. A partir do sexto, sétimo e oitavo, a gente tem por direito usar uma faixa de uma distinção, uma faixa vermelha e branca, que é como nós nos tornássemos representantes da Kodokan, dos princípios de Jigoro-Kano aqui no seu dojo, no seu local de treinamento. E o nono e o 10º dan, aí sim, é onde tu chegaria ao máximo que um judoca pode chegar e tu usa uma faixa de distinção, uma faixa vermelha. Para vocês terem uma ideia, o caminho entre um primeiro dan de judô e um nono dan, mais ou menos 60 ou 70 anos para te fazer esse caminho. Aí que ia entrar a pergunta, que eu ia perguntar agora e tudo se explica e tu não vai precisar explicar. Eu ia perguntar por que nos Jogos Olímpicos tu só vê faixa preta e não faixa vermelha. E é por isso. Só se fossem os Jogos Olímpicos geriátricos. E tem uma curiosidade. Mesmo quando a gente é sexto dan, chega a faixa vermelha e branca, se a gente vai competir, a gente deve usar a faixa preta. A faixa vermelha e branca e a faixa vermelha são faixas de distinção. Como fosse o nosso smoking, né? Aquele momento que a gente só usa o nosso traje de gala em momentos especiais. Perfeito. Eu acho interessante, até fazendo um paralelo com outros programas que a gente fez, exatamente como que existem esses marcadores, né, a gente pode dizer assim, são distinções, né, de exatamente a parte hierárquica de cada um, né. Eu acho muito interessante que isso é uma coisa recorrente em várias coisas. O judô tem as faixas, a maçonaria tem os graus, até o próprio motoclube que a gente estava falando tem os próprios patches nos coletes e tal, né. E eu achei muito interessante o que foi comentado antes, a questão em relação à frase do Gracie. Eu acho que se encaixa muito nisso, né. Tu envergar a faixa, ela te dá de certa forma um status, né? Mas tu tem que ser... obviamente que se tu obteve ela, tu tem um porquê chegar ali, né? Mas, ao mesmo tempo, tu tem que se portar como tal e continuar com humildade e continuar aprendendo. Isso que eu acho muito interessante no judô, essa busca pelo crescimento pessoal e espiritual e tudo mais durante toda a vida, né? O verdadeiro judoca é aquele que tem humildade de aprender cada dia um pouco mais. Essa é uma frase do Jigoro Kano que eu adoro, né? Saber cada dia um pouco mais, sempre fazer o bem, esse é o verdadeiro caminho de um judoca. Era uma das frases que ele cunhou e que eu entendo como um bom resumo de um judoca. O Brasil é o maior praticante, é o país com o maior número de praticantes de judô no mundo hoje. Provavelmente por causa do seu tamanho continental e etc. Com exceção do Japão, né? Que o Japão tem no currículo escolar o judô. É uma disciplina obrigatória do Japão. Tanto é que tu chega, quando termina o ensino médio, tu te torna faixa preta porque tu completou o mesmo período escolar, né? Isso, inclusive, é algo que está rodando aqui no Brasil. Se tem a tentativa de que o judô passe a ser uma disciplina escolar, porque a gente sabe que ele entrega bastante do que a gente precisa na sala de aula, fora da sala de aula, no nosso mercado de trabalho, em tudo que é lugar, né? Então, de fato, o judô é o esporte que tem o maior número de praticantes filiados no Brasil. Ou seja, nem o futebol, né, que a gente joga em tudo que é canto aí, mas o pessoal pratica não oficialmente, né? E o judô é o esporte com o maior número de praticantes filiados aí. Aí é isso aí que eu queria te perguntar, é o seguinte, essa quantidade
gigantesca de praticantes, etc., o Brasil já foi mais forte no judô masculino, principalmente, porque hoje a gente tem uma campeã olímpica, que é a Rafaela, né? Isso. O que acontece? É falta de incentivo do governo que não ajuda um atleta a virar um atleta, se dedicar àquilo? O que acontece no Brasil? Onde está a grande dificuldade, no meu entendimento? É o que eu vivi enquanto atleta, os meus colegas, inclusive com bem mais competência que eu também. A gente pratica judô, entra cedo e vai lá até estar perto de ir para a faculdade, né? Ali é a janela que acaba com o nosso futuro. Porque eu gostaria de um modelo americano, onde tu pudesse fazer faculdade e com uma bolsa que te permitisse continuar sendo atleta, que houvesse incentivo público, particular, de tudo. Ali é onde a gente tem o grande gap, a grande dificuldade. E talvez, em relação aos resultados competitivos, isso está relacionado, porque a gente perde muito atleta muito bom. O Giovanni que tu falou é um exemplo. O Giovanni era um fenômeno. O Giovanni foi tricampeão brasileiro com 12, 13 anos de idade. Então, mais um deles que teve que optar ou foi trabalhar com judô, mas não pôde mais treinar, né? Que as duas coisas é muito difícil a gente fazer. A outra coisa que está relacionada é que o Brasil, ele tinha um modelo japonês de treinamento. E em determinado momento ele começou a misturar com as escolas do leste europeu, que é um judô completamente diferente. Um judô baseado em luta olímpica, em agarre. E a partir dali eu tenho uma impressão que a gente perdeu o nosso estilo, a nossa escola. E essa mistura a gente ainda não achou o caldo correto. E o judô feminino, ao contrário, ele foi tendo um crescimento, ele começou mais tarde. A primeira Olimpíada que vale medalhas para o homem é em 64 e para as mulheres é em 92. Então tem uma diferença aí nesse período. E o Brasil soube reforçar o judô feminino e levá-lo tão a sério como levou o masculino, e aí foi equilibrando as coisas. Mas a gente continua tendo o feliz orgulho de ser o esporte individual com o maior número de medalhas olímpicas, né? São 22 que o judô conquistou para o Brasil. Alexandre, eu vou puxar uma polêmica agora, porque eu fiz jiu-jitsu muito tempo e eu fazia na academia, forte abraço, o mestre Giovanni Reis. Grande parceiro, fizemos um treino junto ano passado. É uma figura. Figuraça. Não, uma figura. Melhores histórias, tão bom no tatame quanto no papo, né? No churrasco, então, sensacional. Lá na Giovanni Reis tinha um sistema de troca de faixa muito duro. Era assim, ó, cara, se tu era meio que bailarino, que nem ele chamava assim, tu não ia passar de faixa. E a gente tinha conhecimento de outras academias, não vou citar porque a intenção aqui não é difamar ninguém, que basicamente vendiam a faixa. Era bem assim. Existe isso no judô em alguma coisa, tipo, de repente sim, tem o judô sério, mas tem algumas academias que não fazem o judô sério. O judô, ele, em relação ao jiu-jitsu, é melhor que isso pela sua organização, pela sua sistematização. O jiu-jitsu até hoje não sabe qual é a federação que o rege. E isso confunde demais a formação, inclusive, do professor. Se hoje chegar alguém aqui em Caxias e se comentar, sou faixa preta de jiu-jitsu, vou montar uma academia. Onde tu busca se esse registro é verdadeiro ou não? Não tem. Começou até agora CBJJ, BJJ, tem várias, né? O judô, tem a Confederação Brasileira de Judô, a Federação Gaúcha de Judô. Começaram a surgir as ligas, que são condições independentes, e bagunçaram um pouco, mas elas não fazem parte do sistema olímpico. Ou seja, se o atleta passar por ali e quiser se tornar um atleta competidor de campeonato mundial, pan-americano, ele vai ter que vir para o sistema certo. E aí ser novamente avaliado. Então, assim, o professor Giovanni Reis é alguém que eu respeito muito, especialmente por isso. Eu sou um cara criterioso para a graduação. E eu já observei nas aulas que estive com ele o quanto ele leva isso a sério, o quanto que o aluno tem que ter de fato conhecimento para ter o grau que carrega na cintura. Seriedade nunca é demais. E é por isso que eu acho que ele tem, inclusive, uma marca própria, né? E que está expandindo aí por aí afora, né? Existem alguns esportes também ligados à cultura oriental que para tu alcançar alguns níveis, tu tem que fazer provas específicas, algumas inclusive fora daqui, algumas tem que ir no Japão fazer para tu chegar no nível. O judô tem alguma coisa ou hoje, como ele é bem difundido e que nem tu falou, tem a Confederação, tem a Federação Gaúcha, vocês conseguem fazer tudo isso aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, em Caxias? Dentro das graduações, a gente consegue até o 5º grau ser graduado pela federação. Ela faz os exames, porque a gente faz exames até o 5º grau, normalmente. São catas e vasas diferentes, que é o nome dos exames, mas faz aqui na federação. A partir do 6º, 7º e 8º grau, aí já é uma distinção
que não é através de exame, é um reconhecimento ao teu currículo, os alunos que tu formaste, a tua dedicação ao judô, as outras atividades que tu exerceu relacionadas ao esporte, e aí tu vai, por tempo e currículo, tu vai recebendo essa distinção. O 9º e o 10º grau, realmente daí é uma distinção plena, assim, né? É algo que tem que ser reconhecido por toda a comunidade do judô. Para vocês terem uma ideia, com o falecimento do Sensei Oswaldo e do professor Manuel Lacerda, que era um paulista que foi radicado aqui no Rio Grande do Sul, hoje a gente não tem nenhum faixa 9º Dan. A gente tem 3 8º Dan, que recém foram promovidos, que num tempo mínimo são 14 anos para ir do 8º para o 9º. Sensei Moraes, que é um desses, tem lá seus 74, 75 anos, mesma idade do Sensei Breno, mesma idade do Sensei Batista, o Sensei Batista já tem 84. Então, assim, a gente não tem certeza que eles vão poder receber essa distinção. Torço muito, né? São pessoas ativas. O professor Moraes e o professor Breno são os coordenadores de arbitragem aqui do estado do Rio Grande do Sul. O Sensei Batista tem uma academia está fazendo mais de 40 anos lá em São Leopoldo. Então, são figuras de muita representatividade que eu sonho ver eles com a faixa vermelha. Mas a gente não sabe se o nosso tempo aqui na Terra vai permitir isso, né? Vamos falar um pouquinho sobre preços e o que a gente precisa para começar. A gente sabe que tem o kimono, que a gente chama de kimono, mas queria que tu explicasse para nós que kimono é uma palavra muito genérica, que existe um outro nome pro uniforme que tu treina e que tu luta. E conta um pouquinho pra gente quais são os valores, com quanto que o cara precisa para começar a treinar judô. O kimono é realmente uma palavra genérica de qualquer vestimenta, né? Para qualquer coisa, mais ou menos da cultura japonesa. No judô, a vestimenta do judoca é o judo-gi, né? Gi é o uniforme do judoca. Ele é composto de 4 peças. O casaco, que é o wagi ou wagi, a faixa, que é o obi, a calça, que é shitabaki ou zubon, e o chinelo, que a gente deve usar, ou a sandália, que é chamado de zori. O custo médio dele, para um praticante iniciante, é em torno de R$150. Depois, quando a gente vai usando os kimonos mais trançados, com uma gramatura maior, aí eles podem custar até R$1.000 os de alto valor agregado, de marcas mais famosas, como a Mizuno, a Sakura, a Adidas, né? Mas um kimono de um iniciante, então, mais ou menos R$150, é a única coisa que ele precisa ter para iniciar o judô, e muita disposição, muita determinação que vai precisar, né? E as meninas / mulheres têm uma parte a mais que deve ser usado junto, né? Elas são obrigadas a usar uma camiseta ou um colã por baixo do wagi, né? Em respeito, né? Para que nada surja diferente do que a gente possa imaginar num combate, né? E tem, eu li também nas curiosidades que o Zac mandou, um abraço, o Zac não tá aqui. A calça tem uma peculiaridade, que ela tem que ser 4 dedos acima do tornozelo, 3 dedos, alguma coisa assim? Na verdade, tu tem que cobrir o maléolo, né? O ossinho do tornozelo, aquele que se tu machucar vai doer pro resto da vida. O transpasse do casaco, do wagi, né? Também tem que cobrir as nossas nádegas, né? O peito, há uma distância aqui de mais ou menos 10 centímetros que a gente pode ter entre o início do nosso pescoço até o transpasse da parte mais alta do wagi. Então, são algumas etiquetas que caracterizam o kimono do judoca. Claro que essa cobrança ela acontece em competições nacionais ou internacionais, né? Para iniciar, a gente nunca vai exigir isso de um judoca, né? A gente quer mesmo é que ele tenha a vontade e a disposição de estar lá conosco dentro do dojo, né? Alexandre, o que tu teria feito de diferente? Não é arrependimento, tá? Mas assim, sabendo o que tu sabe hoje, se tu tivesse que começar de novo, o que tu mudaria no teu trajeto? A única coisa que eu vejo assim era talvez compreender, naqueles momentos que a gente parece mais desgastado pela cobrança, entender que o sensei quer o nosso melhor. É por isso que ele nos exige tanto. Porque em algum momento a gente diz, parece que eu estou sendo sacrificado, né? É num sistema muito mais militar de ensino do que a gente tem hoje, né? Hoje a gente tem uma didática muito mais amorosa, assim. Uma vez a gente fazia regime com 7, 8 anos de idade, sabe? Tinha que bater peso. Se tu não atingisse o peso, tu não podia ir para outra competição. Coisa que a gente é muito distante do que a gente faz hoje. E o segundo, eu sei por que eu tive que ficar um tempo fora, né? Eu tive uma lesão que me exigiu ficar um tempo fora, mas eu teria dado um jeito de não ter saído de perto, sabe? Hoje eu sinto... o dia que eu botei de novo o pé no tatame, eu percebi o quanto aquilo me faz bem e o quanto me fez falta, né? Alexandre, então, falando mais sobre a arte marcial em si, já foi comentado, a gente já falou sobre as vantagens, a questão
dos ensinamentos que a pessoa vai ter enquanto judoca, dessa busca por sempre ser uma pessoa melhor, tudo mais. Isso aí a gente já até falou sobre, que basicamente é o princípio básico do judô, acredito que seja esse, né? A parte filosófica, né? A parte mais filosófica, exatamente. Mas a parte de combate propriamente dita, né? Dá pra classificar o judô como, de certa forma, uma arte marcial também de defesa pessoal propriamente dita? Sim, com certeza. Tentando fazer um resumão, né? O judô é dividido em 4 partes. Nagewaza, que são as técnicas de arremesso, que podem ser técnicas de sacrifício do próprio corpo, né? Ou simplesmente de projeção. A gente tem o Katamiwaza, que é as técnicas de domínio do solo. Aí a gente está falando de imobilização, chave de braço e estrangulamento. E o Atemiwaza, que ele é uma parte, digamos, diferente do judô. São as técnicas de percussão mesmo. É a única hora onde o judô passa a ter golpes de ataque, de soco ou chute, né? Mas ele é reservado somente a faixas pretas. Ele não é praticado em nível de competição e nem para iniciantes. Muito similar ao jiu-jitsu, né? Isso é. A base, né? É a mesma, né? A característica da luta é muito parecida. A única diferença é isso. A sistematização do judô é um pouquinho mais completa, né? Ele tem o porquê de cada uma das coisas, né? Essas partes que a gente vai tendo uma evolução pedagógica para aprender. Por exemplo, chave de braço e estrangulamento, diferente do jiu-jitsu, a gente só ensina para criança para adolescentes a partir dos 14 para os 15 anos. Antes disso, eles não têm contato com esse tipo de coisa. Por quê? É impossível, no nosso entendimento de didática de ensino, daí a nossa formação nos traz isso, tu poder dizer para uma criança tá pegando, tá estrangulando ou não, tá hiperestendendo uma articulação ou não. Também por isso, nas competições, as chaves de articulação, somente chave de cotovelo. Chave de perna que a gente usa, chave de mão, não são permitidas em competição, porque o dano é meio irreversível às vezes, né? Então o judô tenta proteger um pouquinho. Então o atleta, o judoca, vai começar aprendendo golpes em pé, né? Técnicas de projeção e ao mesmo tempo, e talvez mais importante que isso, como cair desses golpes, os chamados ukemis. Isso aí é a única coisa que eu garanto a vocês que tem todas as aulas de judô de qualquer lugar do mundo. Preparação para a queda. Cair para derrubar, tem que aprender a cair. Então esse é um caminho, né? E depois, concomitante a isso, as técnicas de domínio de solo, de mobilização, controle do corpo do adversário, do colega no solo, sempre tentando que ele fique com as costas no chão e a gente com alguma parte do corpo dominando ele, né? Parte básica dessa formação é o seguinte, é o Gokyo, que são 40 técnicas em pé, aí o Osaikomiwaza, que são as técnicas de mobilização, que são 13 técnicas básicas de mobilização, mais ou menos 13 estrangulamentos e 14 chaves de braço. Então essa é a base, né, que o judoca vai ano a ano entre a branca e a marrom aprendendo, para quando ser faixa preta tem que conhecer tudo isso, porque no exame a gente não escolhe as técnicas que tem, elas são sorteadas para o atleta ser examinado. O que eu achei curioso é que tu comentou que tu começa a aprender o judô em pé, né? E já no jiu-jitsu é bem o contrário, tu vai ficar a maior parte do teu tempo no chão. Inclusive, até o próprio sparring que a gente faz nos treinos já parte do chão, né? Normalmente, a parte mais em pé ela é um pouquinho depois que tu aprende, antes tu vai pro chão. É o caminho inverso. É um complemento, né, pedagógico. Inclusive tem muitos judocas que buscam depois do jiu-jitsu um aperfeiçoamento do seu neo-asa, que a gente chama que é o katami-asa, que é técnicas de domínio no solo. São artes complementares, acredito que só somam se tu puder participar das duas, desde que bem conduzidas. Não, e continuando então na parte das técnicas, vamos pra pontuação no judô então. O que a gente conhece, todo mundo já ouviu falar do Ippon, né? O mais famoso aí e tal, o Ippon, beleza, mas como que se vence uma luta de judô? Quais são as pontuações? Melhor de 3? A regra geral de um combate de judô, né? Depois que a gente chega a partir dos sub-18, né, dos 15 anos, a gente passa a ter 4 minutos cronometrados de luta. Parece pouco, né? Umas duas lutas de judô de 4 minutos cronometrados, gente, olha, vou te dizer que é mais do que uma hora de qualquer exercício que vocês possam imaginar no mundo. Sai completamente desgastado. Afinal, a luta começa em pé, a partir do hajime do árbitro, que é o começar, e ela segue até o árbitro ordenar o mate, que é parar e voltar ao local de partida. Durante esse combate, tu tem que tentar projetar o teu adversário. Hoje estão separados em 2 tipos de ponto, o vazari ou o ippon. Vazari, todas as quedas laterais ou
rolando, sem ser amplamente sobre as costas, que aí é o ippon. O ippon é o nocaute. Se com 5 segundos de luta tu der o golpe perfeito, fazer com que o teu adversário caia de costas, ippon soremade, que significa encerrou a luta. A outra forma de conseguir, né, que seria a segunda, é através do domínio no chão, no solo. Através de imobilização, se tu segurar por entre 0 e 10 segundos, não pontua. Se for de 10 a 19, vale um vazare, meio ponto. Se chegar a 20 segundos de controle na imobilização, ippon. Ou então, a chave de braço estrangulamento, a partir então do sub-18, onde aí é por desistência, né? O atleta sentiu, ele tem que bater por 3 vezes e aí a luta se encerra no ato. Ippon, soremade ou por estrangulamento, asfixia também. Todas as lutas são entre pessoas da mesma faixa etária e da mesma classe de peso. É sempre o confronto entre iguais nesse sentido. As competições nacionais começam a partir da classe sub-13, ou seja, a partir dos 11 anos de idade, tu começa a disputar brasileiros regionais, brasileiros e pan-americanos, sul-americanos e daí pra frente. 2 dúvidas. Não, só deixa eu comentar que eu fui uma vez tentar competir, e só que eu não achei ninguém no mesmo peso, me botaram lutar com a galera do sumô. É importante falar que no adulto, por exemplo, até 100 quilos e acima de 100 quilos, livre, né? 101 contra 180, toca pau. Outra coisa, além das pontuações padrões, entre aspas, tem punições. Exatamente. Né? As punições, elas decidem muito a luta. As punições elas ocorrem por variados motivos. O principal deles, falta de combatividade. O atleta não demonstrar interesse ou intenção de fazer o kumikata, pegada e tentar derrubar ou imobilizar o colega. Tipo a luta do Mike Tyson. Exatamente. Provavelmente eles teriam recebido vários Shidos, que é o nome da punição que a gente dá agora. Elas foram unificadas no nome, uma vez era Shido, Chui, Keikoku e Hansoku Make. Agora é Shido, Shido, Shido e o Hansoku Make, que é a quarta punição, onde tu é eliminado da luta. É como se tu tivesse tomado um ippon. Além da falta de combatividade, existem pegadas proibidas, golpes proibidos, saídas de área e outras formas de tentar fazer o judô negativo, né? Não tentar buscar a vitória, a incessante vitória, chamado de ippon shobu, né? E buscar o tempo inteiro a vitória, o ippon, o nocaute, né? E uma última, existe a somatória dos pontos que vai se transformando em outros golpes, entre aspas, né? Outros pontos hoje, com a divisão do vazare e ippon, 2 vazares formam um ippon. Tu consegue 2 técnicas que são semi-perfeitas, vira uma perfeita. Antes disso, nos anos 90, por exemplo, onde foi o período que eu mais competi, a gente tinha o koká, que era quando tu caía sentado. 1000 kokás não valiam um yuko, que era o segundo nível, que era quando tu caía de lado, que hoje vale um vazare, na minha época valia menos. E o yuko também, podia acumular que não transformava. O vazare, que era esse ippon quase perfeito, aí sim ele sempre valeu meio ponto, e o ippon sempre foi ippon. Esse é o objetivo mor. Para finalizar a questão das pontuações da minha parte, Aurélio Miguel foi campeão olímpico sem fazer um ponto, né? Não, sem fazer um ippon, né? Ele Isso, conseguiu outros pontos, Tem uma história, que não sei se é uma lenda urbana, uma lenda do judô, que um dos professores do Aurélio Miguel, ao chegar, depois dele receber a medalha de ouro, não manifestou nenhuma admiração pela conquista dele. Em 96, ele volta a conseguir uma medalha olímpica, ele é 3º lugar, né? E aí sim, conquistando ippons. Esse mesmo sensei, aí se aproximou dele e disse, não, agora tu praticou judô. Incrível, né? De qualquer maneira, é o maior judoca brasileiro ou não? Ele é muito representativo por ser o primeiro ouro olímpico, né? É difícil a gente mencionar o tamanho, né? Eu, por exemplo, entrei no judô e quando eu tava com 1 ano no judô, eu vi o Rogério Sampaio ser campeão olímpico, ganhando todas as lutas, usando um golpe como principal ferramenta, que é uma coisa quase inacreditável. Um golpe tão perfeito, que é o Sotogari, a grande ceifada externa. E depois eu vim a conhecer, tive uma aula com o professor dele, o sensei Paulo Duarte. Olhem a história desse cara. Ele tem uma perna. Ele perdeu uma perna em um acidente, né? E ele tem, vocês não acreditam, a capacidade de demonstração, ele é uma fortaleza, uma pessoa. E de uma exigência muito acima da média. E ele exigia que o Rogério Sampaio repetisse 1000 vezes o golpe para ele conseguir ficar com o golpe funcionando. Acho que funcionou, né? O cara foi campeão olímpico
com um golpe como principal dentre os 40 básicos, né? A gente tem mais 28 extras lá. Então, ele pra mim é um grande ídolo, né? Porque foi o primeiro ídolo que eu tive no judô, né? Então, é difícil de mencionar o tamanho do ídolo. Né? E exatamente isso é legal porque a gente comentou, acho que foi uma coisa relacionada a pilotos, né? Porque o Ayrton Senna foi tricampeão mundial. O Hamilton tem, sei lá, 8, 9 títulos. Então, por 7. títulos, 7, sei lá. Vai ter, né? Por títulos, ele é o maior, mas a representatividade, aquela coisa assim que o cara tinha de ver o ídolo, né? É muito diferente. É que nem falar do próprio Giacomo Agostini. Ninguém sabe quem que é, cara. Ele ganhou mais GPs que o Valentino Rossi. Aliás, só um parênteses, o nome do golpe é muito bom, né? A grande ceifada externa. É isso aí, eu ia falar. É mais impressionante ainda, porque tu tem teus adversários te vendo lutar. Sim, claro. E daí tu sabe, pô, ele ganhou com esse golpe. Eu vou me proteger desse golpe. E não tinha como. Tem uma das lutas, se eu não me engano, a semifinal, que é incrível, porque ele faz uma preparação, a gente chama no Renhaku Renkavaza, um ataque combinado. Ele faz a estratégia de um golpe completamente diferente e o adversário se posiciona lá no resultado final que ele quer. Ele fica bem certinho para tomar o Sotogari na sequência. É incrível. Não deixa de ser um xadrez, né, cara? Não, o judô cada vez mais tem mais estratégia. Hoje é absurdo, a gente vê vídeos dos nossos adversários, a gente prepara os alunos para confrontos assim, eles se preparam contra a gente, onde sabe cada movimento. Eu faço a pegada, minha pegada predominante é com a mão esquerda na gola, ou busco as mangas, ou eu ando para um lado, ando para o outro. É xadrez o tempo inteiro, em grandes níveis de competição e inclusive hoje intermediários. Aí a gente tem que ter sempre uma carta na manga, ter algo a mais para apresentar. Sempre a mesma coisa, tem que ser um Rogério Sampaio daí, que de tão perfeito não consegue defender, né? Questão de lesões, eu quero muito entrar nessa parte, porque sempre que a gente fala em judô, eu não lembro quem é o judoca, mas eu tenho certeza que é brasileiro. Na Olimpíada, ele prepara o golpe, ele aplica o golpe e para evitar o ippon, o adversário coloca a mão e o braço vira em nada, vira pro lado que não tinha que ir. Olha só, isso passa não só por judô, passa inclusive por humildade, eu acho. Carlos Honorato, na Olimpíada de Sydney, que é onde aconteceu isso contra o japonês não perdia há muito tempo. O Carlos Honorato era reserva da seleção, ele vai de última hora com a lesão do Branco Zanol. E de maneira surpreendente para o japonês, dá um Uchimata, que é um ataque entre as pernas. Uchi é a parte interna das pernas, Soto é por fora, né? Então ele dá esse golpe, que é um golpe plasticamente muito bonito, e o japonês não acreditou no que estava acontecendo. Reagiu de uma maneira que o judoca nunca faz, que é expor o seu corpo a uma lesão, né? Aquilo foi instintivo, mas eu acho que muito relacionado a ele não imaginar que poderia acontecer, que poderia perder uma luta daquele jeito. O judô, obviamente, por ser um esporte de combate, de contato, lesiona, né? Não tem todo esporte assim. Mas a gente se prepara o tempo inteiro para cair da maneira correta e para evitar e prevenir lesões. Então acontece mais por desgaste do que pela atividade em si. Se a gente respeitar o bom golpe do adversário, a gente vai fazer um bom ukemi, um bom amortecimento de queda, vai bater a mão e a luta vai se encerrar sem nenhuma lesão. Muitas vezes a gente não aceita, né? Que é ir contra a lei da física, contra a biomecânica, contra tudo que o mestre Jigoro Kano batia tanto na tecla, do golpe perfeito, o ajuste, a puxada de manga, movimento de quadril, ataque de perna. Se a gente quiser ir contra as leis da física e da natureza, infelizmente as lesões podem ser bem graves, né? Acho que o mais comum deve ser dedo, né? As lesões mais comuns de mão, né? E dedo. Joelho bastante, porque a gente está o tempo inteiro sobrecarregando, né? Usando do impulso, né? As duas lesões injúrias mais comuns na carreira do judoca. E ombro, né? Tem muito judoca com a âncora ali. Eu, graças a Deus, no judô, de lesões mais graves, eu tive uma luxação exposta num dedo do pé, que foi um azar completo. Eu travei, tatames antigos, eles trancavam muito. Meu dedo ficou trancado, eu fiz uma rotação e meu dedo ficou. Foi isso que me fez parar o judô naquela época, eu tive que ficar um tempo sem fazer esportes descalço. Depois, tudo ok. E tive várias lesões ligamentares, assim, né? De grau 1, grau 2, né? E nunca, mas nada muito sério. Me machuquei mais sério foi em dezembro do ano passado, jogando bola, faltando 6 minutos pra acabar o jogo, e que o Grande estava assistindo o jogo pela internet. Isso é uma coisa mais louca. Eu tava na Polônia, cara. Eu liguei pro pessoal, porque era jogo de amigos, né? Eu liguei pro pessoal e digo, vou ver por vídeo aí, né? E deu esse azar total, né? Tive uma luxação, uma lesão ligamentar
total e ainda uma extração do meu menisco. Foi feia a coisa. Isso aí não é pra afastar ninguém do judô, né? Porque, por exemplo, o futebol é muito pior. Por exemplo, a Elisa Samúdio se envolveu com o futebol e você foi, né? Então, Na Fórmula 1 e na Stock Car, esportes a motor, a gente vê, com o passar do tempo, muita mudança. Entra uma regra, sai uma regra, entra o lastro na Stock Car, que daí quem tá no topo tem que botar o lastro no carro. na Fórmula 1, o ralo que salvou o Grosjean, né? Que foi uma... Todos os pilotos odiavam o troço, né? Nunca Porque mais será atrapalha. criticado, né? Nunca mais. Ninguém mais vai falar mal do troço. Não, nesse sentido também, tipo, mais segurança, mas também para equilibrar, que a gente vê uma evolução do esporte. Eu queria saber como que tu vê o futuro, que agora que eu vi que tu comentou que, cara, conforme vai passando o tempo, as pessoas vão aperfeiçoando algumas técnicas. Como é que tu vê o esporte no futuro? Tu acha que ele vai mudar alguma coisa que... A essência vai continuar a mesma, mas tu vê alguma mudança muito drástica em regras ou alguma coisa do Teve gênero? uma mudança extremamente significativa. O judô, desde a metade dos anos 2000, aliás, final dos anos 2000, né, 2010, ali princípio da década, proibiu nas competições os agarres de perna. Morotegari, ataque das duas pernas, Kuchiki Taoshi, de uma perna só, Kataguruma, colocar sobre os ombros e arremessar, Teguruma, né? Afinal, tudo isso foi proibido. Aliás, técnicas que fizeram João Derli, gaúcho, bicampeão mundial. Só praticamente usava essas técnicas. Por que elas foram proibidas? Se entendia que o judô tinha perdido a sua essência, do domínio do judogi, do kumikata, da pegada, e ficado muito parecido com lutas olímpicas, greco-romana, né? Essas Wrestling, outras, né? wrestling, Uhum. tudo isso. Então, assim, preocupados com isso, inclusive sobre como vender um esporte que era muito parecido com outros dois participarem de um ciclo olímpico, se vetou. A gente pode continuar treinando isso, continua sendo cobrado nos exames, mas nas competições está proibido e mudou demais. É uma mudança extremamente significativa que o judô já fez. E tu acha que foi uma mudança positiva ou negativa? Pro meu estilo de judô, do que eu acredito, sim. Acho interessante, apesar de a gente ter que esquecer na competição uma partezinha lá dos ensinamentos, mas ele faz o judô tradicional, aquele onde a gente não tem receio de fazer pegada e ir pro confronto. A luta de agarre de perna, ela tinha mudado um pouquinho o perfil do judô, acho que tinha se distanciado lá da nossa origem, lá do Japão mesmo, que é como os judocas de lá treinam e lutam, que é o que eu gosto de ver, né? O que aconteceu com o João Derli? Acho que ele adquiriu muito conhecimento, porque ele tá gigantesco. E a gente pode falar isso, viu? Sim, a gente pode falar isso, velho. exatamente. Porque Não, ele tá muito gordo. Em breve não vai mais poder. Não, nós podemos falar. Porque ele tá muito gordo, cara. Tem uma notícia triste, ele emagreceu um monte, foi candidato a prefeito, né, de Ah, Porto é? Alegre. Ele tava... Cara, ele deu uma reduzida, porque antes realmente era estranho. E pra nós, eu digo sempre, pros esportistas é ruim, né? É um exemplo que não é legal. O próprio abraço Ronaldo, ao né? Branco. Isso, o Branco, quem comemorou de verdade em 94 e não ficou igual o Branco, não fez direito, né? Então, vejam o tamanho da A figura. maior lenda da história é que ele tinha cegado um... Não, cegou. É verdade isso? Sim, um Eu achei que fotógrafo, era né? lenda. Ele deu um chute que foi pra fora, quebrou a câmera e cegou o jovem. Vou largar uma curiosidade que é muito interessante. Manda, depois o grande. Em 79, Campeonato Sul-Americano em Montevidéu, no Uruguai, Joaquim Mamed burlou a lei e escreveu 4 atletas com nomes masculinos. Patrício Mário de Carvalho e Silva, Amel Mário de Carvalho e Silva, Cristiano Mário de Carvalho e Silva e Ueda Kazui. O que acontece? Ele inscreveu para esses atletas terem hospedagem e comida grátis para poder participar da competição. Sendo que os nomes eram Patrícia Mário de Carvalho e Silva, Ana Maria de Carvalho e Silva, Cristina Maria de Carvalho e Silva e Kazui Ueda. Kazui Ueda, ele só inverteu o nome. Então, tu acha que um dia a gente vai voltar a ter um campeão olímpico, um cara, por exemplo, aqui em Caxias, alguém vai conseguir se dedicar verdadeiramente ao judô, ser um atleta, receber para isso, etc. A gente tem que acreditar, né? Em primeiro lugar, para poder continuar formando. E eu vejo que já há uma percepção das universidades, a própria concorrência entre as universidades desperta isso, né? Quanto custa uma bolsa de ensino para uma universidade? Nada. Um aluno a mais na sala de aula. Só isso já colocaria muita gente continuando no Sub-21, no Sênior, a competir. E tendo continuidade, eu tenho certeza que a gente teria capacidade de formar. Então, eu continuo botando fé, o judô brasileiro masculino está se reinventando, tem figuras novas surgindo,
com um pouquinho de dedicação, de envolvimento da comunidade, do poder público e da iniciativa privada, eu acho que a gente tem tudo para voltar a ser um celeiro de craques no judô. Pois é, tem o próprio caso do basquete Caxias, do time de basquete de Caxias, que os caras não foram por falta de patrocínio pro NBB. Mas estão aí de volta. Por causa da KTO, um site de apostas. Pra tu ver, iniciativa privada teve que intervir porque eles entraram com o projeto no incentivo na lei de incentivo ao esporte. Poucas empresas se interessaram em ajudar, infelizmente. O Colombo falava muito que uma época eu tinha uma empresa, a gente patrocinou o Colombo um ano ali. E era essa coisa, ele apresentou pra nós uma coisa, olha cara, a gente vai falar da tua marca aqui. O projeto que ele apresentou era muito bom. Eu acho que em alguns casos eu vejo que de repente falta um pouco essa do tino comercial, de tu te vender, né? Que deveria ser ensinado também. Mas não é só isso, porque a lei de incentivo ao esporte, tu tá pegando um dinheiro que tu ia dar pro governo enfiar no rabo e tu tá descontando do teu imposto. Sim, também. Tu entende? Então, assim, tem esse... Vou dar 2 exemplos de iniciativa particular, privada e pública, que já acontecem ou aconteceram. Eu, enquanto atleta, junto com os meus colegas lá no Recreio da Juventude, a gente foi patrocinado pela Pepsi. Era um patrocínio exclusivo do departamento de judô, que aliás nos rendia toda sexta-feira depois da equipe. Quem vencia a equipe levava uma latinha de Pepsi para casa. Grandes lutas, grandes judocas foram forjados em busca de uma latinha. Depois, o futebol na rua era assim, era por refrigerante, né, pô? Então a gente entende. Depois a gente teve patrocínio da UX no projeto Olimpíadas 2004, vocês devem lembrar, né? Inclusive era legal que a gente viajava e o pessoal perguntava: o que é essa UCS aí que está nas costas de vocês? Tenho certeza que o nome da universidade foi muito difundido. Uma pena que o projeto acabou. A LG depois patrocinou o Recreio da Juventude como um todo e respingou na gente também. E agora, mais recentemente, a gente conseguiu valores do Comitê Brasileiro de Clubes, que é o quê? Uma entidade que recebe uma pequena parte dos recursos de loteria esportiva e distribui única e exclusivamente para a formação de atletas. Atletas até 21 anos, pagando transporte, inscrições e inclusive salário de professor também. Então tem iniciativas que estão acontecendo através de uma união dos clubes e que para o governo não muda absolutamente nada e muda a história de muita gente, podem ter certeza. E eu vejo muito, cara, também a questão do patrocínio, porque quem patrocina, ele quer de fato ter um retorno financeiro, né? É uma coisa óbvia, mas ninguém vai fazer as coisas só no amor, né? E eu vejo que o brasileiro ele tem essa questão, o brasileiro enquanto público, muito problema em acompanhar outras modalidades que saiam do futebol. A gente viveu isso no futebol americano, que claro, é uma coisa à parte, porque não é esporte olímpico e nem vai ser, dificilmente vai ser, porque são 60 cara para cada time, não seria inviável, né? Mas em outros esportes individuais, como o judô, a própria canoagem, a própria vela do Robert Scheid, que é um dos maiores atletas olímpicos nossos, né? E uma coisa que eu vejo muito é assim, o fulano de tal lá foi derrotado no judô na Olimpíada. Mas a galera vai de pau em cima do cara, sendo que ninguém apoiou antes, né, para que ele chegasse até então. E isso que nós estamos falando do judô, que, como a gente comentou no começo do programa, é o esporte que tem mais praticantes oficial no Brasil, certo? Imagina isso em outros esportes, cara, e por que será que a gente tem essa cultura tão ligada só ao futebol, cara? Cara, outro exemplo é o Rubinho. O que acontece com o Rubinho? O Rubinho, é o segundo, é piadinha com o Rubinho toda hora. Aquele cara ralou muito pra estar lá, cara. É um esporte de elite. E que é um brasileiro lá representando a galera. É uma cultura enraizada na gente de que o vice-campeão não é nada. Isso é muito errado, né? Porque o vice-campeão ganhou de um monte de gente pra ser vice-campeão. Aliás, pra chegar na competição alvo, Olimpíada, Mundial, cara, ele não é no caso do judô, ele derrubou muita gente, né? Eu jogo bola, né? Eu jogo pessoas, né? Então, cara, essa figura final. Mas eu concordo contigo, entendo que se a gente, enquanto população, apoiasse o esporte como um todo e entendesse que não é somente o campeão que deve ser valorizado, que a medalha é um resultado final que chega para muito poucos, mas ter percorrido esse caminho é tão valoroso quanto. A gente ouve piadas que nem o Bradesco, né, que patrocinou o nadador errado até 2016 por causa do que eles patrocinavam o Thiago e quem ganhou foi o César Cielo, né? Cara, tu tem que valorizar ele ter patrocinado o Thiago, que depois buscou a medalha dele também. Então, falta esse entendimento para nós em relação ao público de que esportista tem que batalhar muito para chegar em algum lugar e tem que ser valorizado por isso, pelo caminho. Não que a gente tenha que acompanhar
todos os esportes que existem por aí. Claro que vai ter os que tu gosta mais. Eu, por exemplo, não gosto muito de basquete. Então eu não vou assistir basquete, mas, cara, eu posso ver o futebol, que eu adoro. Inclusive, a gente é muito amigo, eu e o Alexandre, por causa do futebol também. Mas por que não, cara, tu acompanhar um outro esporte? Vai ter alguma coisa que te agrada, entendeu? Não custa tu dar a oportunidade de conhecer um outro esporte, né? Isso até é uma coisa que tem melhorado, sabe? A Sport TV e a ESPN têm feito transmissões de judô com frequência. Semana passada, inclusive, fizeram essa iniciativa. O judô criou seu próprio canal no YouTube, o Ippon Judô, onde transmitem todas as competições de renome. A oportunidade de tu assistir algumas vezes pode te fazer gostar. Então, isso que eu acho legal. A gente tem a possibilidade de ter repertório para que a gente assista e decida depois se gosta ou não, e né? tem que se dar oportunidade também. Não, e linkado a isso, eu queria que tu falasse também, Ali, por favor. A gente comentou já, então, a principal potência do judô mundial, o Japão, né? Mas quais outros países têm renome, assim? Bom, esse país tem a condição de colocar um campeão olímpico na próxima Olimpíada. A França é fortíssima, tem o Ted Riné, que é um campeão mundial, acho que de 7 ou 8 edições, campeão olímpico também de 3 ou 4, que perdeu uma luta esses dias e foi um auê, né? Ninguém imaginava que ele poderia ser vencido. Venceu por um japonês que não é o titular da seleção olímpica. A França é uma equipe muito forte, todo o leste europeu, esses países desse eixo, por causa dessa relação deles com luta olímpica, é muito forte. E a gente tem percebido alguns outros países crescendo. A Itália fez campeão olímpico, os Estados Unidos tiveram atletas de destaque, a própria Honda, que depois migrou pro MMA, né, que era uma adversária da Mayra, da gaúcha, que também é campeã mundial, bicampeã mundial, aliás. Então, tem outros países emergentes, tal qual o Brasil já foi, né? Tu falou da questão do Sport TV estar transmitindo, mas eu ainda acho que ainda falta alguma coisa, porque provavelmente foi transmitido no Sport TV 2 ou no 3, que não é o canal principal. Existem esses esportes que a gente tem muita chance de ser gigantesco numa Olimpíada, em Campeonato Mundial e etc, e que o pessoal só lembra na Olimpíada, quando os caras já estão lá. A gente tem esse problema de, que nem o Grande falou, é a boss do futebol e é só o futebol e nenhum outro esporte interessa. O judô tem muito desse reconhecimento como esporte por causa dos resultados de Olimpíadas. Se não tivesse medalhas, pode ter certeza que a gente não tinha metade dos alunos nas academias. Uma iniciativa que eu achei legal, acho que a gente pode falar aqui, a Globo fez um reality show, né, na Globo Esporte chamado Ippon, o caminho do judô. Fez 2 edições, inclusive. Ali sim, ali a gente está falando pro público, pro geralzão, para quem precisa, para massificar a informação. E eu acho que todos os esportes mereceriam esse caminho. O Taekwondo teve também, né, com aquela reportagem sobre o Diogo, que foi atleta olímpico, que é jornalista. Acho que eles fizeram isso mais por essa última palavrinha aí, né? O do. Do é uma tradução de caminho, né? E todos os esportes que tem, o Karate Do, Taekwondo, Judô, todos eles têm essa formação filosófica junto, muito forte. E eu acho que é isso que talvez tenha levado a eles a fazer um programa sobre isso, tentando trazer o esporte para aquele lado mais humano que a gente sabe que vende muito bem, né? Exatamente. O ponto que eu queria chegar agora contigo é quantos atletas que os outros esportes não perdem para um UFC da vida. Tem aquela coisa do circo, né, da mídia. E é uma coisa que eu acho que é totalmente antagônica com um esporte que tem uma filosofia tão séria que nem o judô. Né? Claro, tu faz um documentário sobre o judô, tu mostra e tal, mas não é aquela coisa que atrai aquele cara que quer ver a porradaria e que ele quer ver o circo, que ele quer ver... Aquele cara que assiste MotoGP pra ver os tombos. Não, é só tu pensar no dinheiro envolvido, né? Claro, não adianta. Onde há dinheiro, a mídia. Então, assim, vou te ser bem sincero, pra mim como judoca, eu não tenho nenhum apreço pelo MMA. Respeito os atletas, eu sei o quanto é difícil praticar tantas artes marciais, eu tenho uma especialização em treinamento de artes marciais, estudei um pouquinho isso, só que assim, o circo, o espetáculo e até o excesso de agressividade, que no MMA foi reduzido em relação ao que era o Pride, né? Eu acho que a gente está entregando muito pouco para quem está vendo. A gente está entregando mídia. Grandes heróis disfarçados, né, de um circo ali, mas assim, que exemplo a gente está dando? É uma selvageria. Então, assim, eu assistia muito Pride, gosto de rever as lutas, mas, cara, se tu pegar isso ali não é uma arte marcial. E aí as coisas ficam misturadas, né? Às vezes eu brinco que no judô a gente recebe alunos com todas as explicações possíveis. Eu estou colocando meu filho porque ele é muito agressivo. Estou colocando meu filho porque ele não reage. Estou colocando meu filho porque ele é hiperativo. Estou colocando meu filho porque ele é muito na dele. Então, assim, ali é uma
uma recepção, a gente recebe todos os perfis, né? Só que tenho certeza que alguns colocam os filhos no judô, imaginando uma luta, imaginando uma questão de defesa pessoal, ou de ataque pessoal, né? Defesa pessoal é excelente. Então, assim, a gente não vai ter intenção de entregar isso. Ele vai saber, se ele aprender os golpes, ele sabe reagir e se defender a qualquer situação. Mas a gente não está minimamente preocupado que ele seja essa figura, né? E o judô ele é muito bem visto pela sociedade. Eu tenho uma teoria que talvez, além da questão moral do esporte, também ele é um esporte olímpico. Já muito diferente do jiu-jitsu, que claro, que perdeu muito daquele estigma social que ele tinha de ser de pit boy, de brigão. Porque normalmente o pai ele leva, eu quero que meu filho, né, ele aprenda a se defender, vamos levar pro judô lá, depois. E esse reconhecimento ele avançou. A Unesco considera o judô o esporte ideal para iniciação esportiva entre 4 e 21 anos, pela essa formação que a gente comentou, né, desses princípios que ele está carregado, e também porque ele traz um repertório motor muito grande. Isso eu tenho muito orgulho de dizer. A criança que participa do judô, ela faz movimentos que são fundamentais e que vão ajudá-las em qualquer esporte que ela venha escolher. Movimentos de rolar, de puxar, de empurrar, de equilíbrio, de desequilíbrio, são todas valências físicas que a gente hoje tem dificuldade de encontrar nas crianças porque elas estão dentro de casa, dentro de apartamentos, não brincam, estão no videogame, não sobem árvore, não brincam na rua, e lá dentro do judô vocês podem ter certeza que eles vão experimentar por todos esses movimentos, e é uma das coisas que a gente tem certeza que a criança que passar por lá vai evoluir. Tu acha que se um jiu-jitsu da vida, que hoje já perdeu muito do estigma dos pit boys, da briga, dos brigões, virasse um esporte olímpico, tu acha que isso acaba ajudando a deixar um esporte mais sério, que nem a gente falou que o jiu-jitsu ainda é um pouquinho perdido, tu acha que isso ajudaria ou não? Eu acho que sim, porque o olimpismo tem valores, né? Eu fiz um curso, inclusive, do Comitê Olímpico Brasileiro que falava sobre isso, né? O que um esporte tem que buscar se ele quiser ser um esporte olímpico e continuar sendo um esporte olímpico? Ele tem que fazer um redescobrimento, às vezes, né? O que ele está valorizando a mais ou a menos? Ele exige outra coisa que o jiu-jitsu falha, uma organização, uma sistematização de academias, professores, competições, para se chegar a uma seletiva olímpica, né? Senão, qual das federações valeria? Isso vai ter que ser organizado. Isso, a organização leva muita coisa boa na vida, inclusive no esporte. Lembrando que ano que vem nós temos a Olimpíada no Japão, que era para ter sido esse ano, foi transferida. Né? A dúvida que fica é, como é que o pessoal do surf vai participar se tem antidoping? Fica a dúvida aí. Eu procurei no Google... Mas lá no Japão tem uma onda grande às vezes. Eu procurei no Google maior judoca do mundo, né? Ou melhor judoca do mundo, e apareceu o francês que tu falou. Tá de rir, né? Só que ele é atualmente o maior e melhor. Mas eu fui lá e encontrei um japonês, obviamente, Yasuhiro Yamashita, que ele se aposentou em 85, ele foi campeão das Olimpíadas de Los Angeles, tetracampeão mundial pesado, campeão absoluto mundial, não sei o quê. Ele nunca perdeu nenhuma luta para estrangeiros, para judocas fora do Japão, e ele se aposentou com impressionantes 203 vitórias consecutivas. Eu realizei um sonho como judoca de ter ido assistir a Olimpíada do Rio. É um momento, cara, uma êxtase na minha vida, né? Ter visto alguns atletas competindo, mas eu vi o Yamashita tava lá como parte da organização. Ele hoje é um dos responsáveis do judô no Japão, como fosse um presidente de uma confederação lá. Ele realmente é uma lenda, assim como Koga, outras figuras assim, extremamente admirada. E o judô tem isso, né? Tem essas figuras, como todos os esportes, né? Mas com uma devoção completa, né? Por parte de toda a comunidade do judô, essas figuras. E tu escolheu bem a tua pesquisa. Tu, do Zaca, não sei, foi muito bem feita. Não, essa aí, por incrível que pareça, foi eu. Então tá. Xandre, se tu pudesse mudar alguma coisa no esporte, seja uma regra em campeonato, alguma separação de categorias, ou seja lá o que for, se tu tivesse que fazer alguma mudança, o que tu faria? E já vou encaixar porque a gente tá numa sintonia boa aqui, cara, nas perguntas. Esse tipo de mudanças, assim, tu acredita também que para popularizar o judô, ou seja, qualquer outra modalidade esportiva de valores, que tivesse mais, como já comentou, mais participação nas próprias universidades e escolas?
Isso seria o meu sonho, né? Ele tivesse esse envolvimento ao longo de toda a vida da criança, do adolescente e do adulto, né? Que o esporte, o judô em especial, tivesse essa relação. Tua pergunta é bem difícil, sabe? O que eu mudaria, né? O que eu gostaria é que a gente tivesse acesso ao judô às comunidades mais vulneráveis. E a gente está tentando fazer isso. Tem uma história que eu considero muito bonita e tenho orgulho de fazer parte. Os faixas pretas de Caxias do Sul têm uma formação que acho que o judô contribuiu, além do que as famílias e a vida deles trouxe, muito uníssona, né? Ao longo dos últimos anos a gente voltou a se encontrar, passou a fazer treinos mensais, e a gente tinha um sentimento que era comum entre nós de querer devolver o que o judô nos deu para a vida. Eu estou tentando traduzir da maneira mais simples. E como é que a gente pode fazer isso? A gente resolveu montar uma ONG totalmente formalizada, com CNPJ, com estatuto, absolutamente tudo certinho, e começar a contratar profissionais. Eu sou um dos dirigentes técnicos que cuida disso, para que dessem aula de judô em casas assistenciais da cidade. Para quem nunca teria oportunidade de chegar a um clube, o judô em Caxias, em vários lugares, ele já foi elitizado por isso. Só quem era sócio do Clube Recreio da Juventude, só quem puder pagar uma mensalidade lá de 100, 150 reais por mês. Essas crianças, que são quem de fato tem a maior facilidade de aprendizagem, porque eles têm a luta na veia. É muito fácil ensinar judô para eles. A gente começou esse trabalho, né? A associação completou 2 anos, com 2 casas, Centro de Convivência Santo Antônio e a Associação Criança Feliz. A gente tinha terminado 2019 com quase 160 crianças passando a praticar judô, que eu tenho certeza que dali sairiam grandes frutos, verdadeiros atletas que teriam no judô o seu prato de comida, né? Esse ano, claro, a gente teve que dar aula daquele jeito, né? À distância e tudo mais, mas a contribuição continua e isso que é o legal. A gente tem uma contribuição entre os antigos faixas pretas, que são a base de sustentação, mas o recurso é somente de pessoas físicas ou jurídicas contribuindo lá a partir de R$35 por mês. Praticamente aquela história, a cada um que contribui, um judoca novo está dentro do tatame. O nome da nossa associação é Associação Caxiense de Judô Veteranos. Tem no Facebook, tem no Instagram, Judô ACJV, né? Por favor, nos contatem lá para que a gente possa levar o judô adiante, né? Conseguir botar mais gente a praticar o nosso esporte. A gente já tem alguns alunos que foram oriundos de projetos sociais que começaram e acabaram através de poder público, através de iniciativas particulares, e a nossa principal intenção é que isso nunca mais tenha fim. Que eu não tenha que começar um projeto, como eu já dei aula na prefeitura, por exemplo, e ter que depois dizer para ele, porque mudou o governo, que não vai continuar. E a gente recrutou esses alunos, vários deles estão no Recreio da Juventude, estão no Torino Judô, mas essa safra nova a gente quer que nunca pare. A gente vai lutar por isso. Só queria falar que a gente falou da Rafaela Silva, que foi campeã olímpica e mundial, a primeira judoca brasileira a ser campeã mundial e olímpica. E ela foi formada e revelada por um instituto Reação do Flávio Canto, né? Isso, Flávio Canto, do Geraldo Bernardes, professor do Flávio, lá dentro da Rocinha, né? O dojo lá dentro, e forma muito judoca bom. Muito judoca bom. Que é o que tu falou, é o que tá no sangue da pessoa, não é necessidade, é a vontade, é querer fazer um negócio. Eles lutam todo dia, né? Então, tu ensinar mais alguma outra coisa para eles, que nem eu comentei, eu fui o professor dos primeiros 4, 5 meses do projeto, né? Para que a gente pudesse dar uma propulsão a isso, né? E formar alguém para nos substituir nas casas. Gente, em 1 mês eles aprendiam o que eu levo 6 meses para ensinar para outras pessoas, porque eles veem aquilo como uma grande oportunidade, tem uma habilidade natural dessa da criança que tá na rua brincando, que eles continuam tendo, né? Então, a gente usa essa parte para o bem, né? E a própria criança que tu dá a oportunidade de sair daquela bolha que ela vive, que às vezes é muitas vezes nociva para ela, tu oferece uma oportunidade, cara, uma oportunidade que tem como base, voltando, né, aos 8, a questão da cortesia, da coragem, honestidade, honra, modéstia, respeito, autocontrole e amizade, não tem como dar errado, entendeu? É uma coisa que vai fazer muito bem para essa pessoa, para esse cidadão, não mais do que um atleta, um cidadão, né? Eu sempre falo, e me contrariem se vocês acham que não está correto, o que a gente não alcança com disciplina e persistência? Não tem. Se a gente continuar persistindo e seguir disciplinado, tenho certeza que qualquer objetivo de vida, isso eu falo muito para os alunos, vocês vão alcançar, seja no judô ou fora dele. Falando em disciplina, eu não sou um grande conhecedor dos esportes olímpicos, mas eu sei que o exército tem
sua mão ali em alguns atletas, né? Ela se estende no judô também para alguns atletas? Ela exerceu um papel fundamental nessa transição de idade, né, para o atleta depois que vai para a classe adulta. O exército hoje ele busca esses atletas em potencial, os coloca nas fileiras como oficial temporário, ficam 10 anos lá. Todos esses judocas com resultados olímpicos e mundiais passaram para a Marinha ou para o Exército, né? Eles passam a ter um salário, têm as suas obrigações dentro das Forças Armadas, mas, por outro lado, e o principal, né? Conseguem ter uma continuidade na carreira sem depender daqui a pouco de um patrocínio direto ou algo do gênero, né? Inclusive, um tempo atrás, em algumas competições, deu um bafafá pessoal, porque o pessoal tava batendo continência na premiação. Sim. Né? Só que, tu é militar, o exército tá te ajudando, tá te auxiliando, e tu não vai fazer isso, pô? Vai fazer o quê? Às vezes a gente entra numa batida de que o que é muito certinho, tu não tem mais que aceitar. É a formação tua. É a mesma coisa, a gente no judô, o que a gente mais valoriza, se vocês me verem na rua encontrando um outro judoca, podem achar que a gente é louco, o que a gente vai fazer saudação. A gente vai botar a mão ao lado do corpo e vai baixar a cabeça, em respeito à reverência, humildade e agradecimento pelo que a gente aprendeu juntos. Isso, para alguns hoje, vão dizer que é piegas, que é ridículo. Cara, eu acho lindo. Não me importa se a sociedade hoje acha que é um absurdo, que tem que dar a mão. Vou dar um exemplo que chega a ser tosco, né? Mas assim, quando a gente entrava no tatame, se a gente não tivesse com as unhas aparadas, o sinal de higiene e respeito, só fazia saudação e ia embora. Então, assim, é uma bobagem, né? Por quê? Pra quem? Bobagem pra quem não tá buscando nada que eu considero, tipo, saudável, né? Eu vou fazer uma pergunta. Eu sou do seguinte lema, que ovelha não é pra mato. Que às vezes, por exemplo, nos escoteiros, eu passei muito tempo na minha vida lá e a gente via quando o cara chegava, tu batia o olho e dizia, esse não vai durar. No judô, qual que é o tipo de aluno, vamos dizer assim, em comportamento que não vai durar 2 semanas? Assim, ó, se teu filho tem esse tipo de comportamento, nada que não dê pra melhorar, com certeza, mas assim, ó, que tu sabe que, cara, ele não vai dar certo aqui. Qual que é o pior tipo de aluno, assim, que tu pode imaginar? O indisciplinado, mas não ele indisciplinado, aquele que quando a gente tenta fazer uma medida corretiva, chega em casa e o pai desvaloriza esse trabalho. Com todo respeito aos pais, e hoje eu sou pai, né? Bem recente, mas entendo um pouquinho mais do assunto. Super proteção, quando o filho erra e alguém corrige, valorize a correção, não o erro do teu filho. Então isso é o que eu tenho alguns atletas que a gente não chegaram à faixa preta e pararam lá na marrom. Alguns pelos seus objetivos, por questões pessoais, outros mas tem alguns que eu sei bem o motivo. Eles ainda não tinham o coração e a formação que o judoca precisa. Ainda não estavam maduros para isso. Talvez um dia estejam. A gente tem casos de gente que volta muito tempo depois e diz, sensei, quero voltar à minha formação e buscar essa faixa preta. Em geral está relacionado a essa situação dentro de casa aí, onde os pais superestimam situações aos filhos, supervalorizam inclusive situações que não deveriam dar tanto valor e não valorizam o que de fato faz dele uma pessoa talvez melhor, ao menos no meu entendimento, né? E agora a parte contrária. O que um aluno precisa ter ou precisa buscar ter para ser um bom aluno de judô? Dedicação, persistência, se cair 1000 vezes, levantar 1001 e disciplina. Porque aí tu vai ouvir o teu sensei, vai respeitar o teu colega mais graduado e vai se espelhar nele, né? E vai com certeza tirar as melhores lições técnicas aprendendo com quem está na tua frente. O judô é muito democrático nesse sentido. Muitas vezes a gente entra na faixa branca e tem alunos até marrom, preta lá treinando contigo. Se tu se colocar como uma esponjinha lá, querendo receber o ensinamento de cada um, com certeza tu vai te tornar um atleta melhor que esses que estão te ensinando. Porque tu tá pegando de mais gente, tá aprendendo pessoas com conhecimentos variados e habilidades diferentes, né? Porque tem isso também. E lembrando que o judô não ensina, não dá educação à criança. A educação vem de casa. Não adianta tu pegar o teu filho, que é um filho de uma puta em casa, e largar lá achando que ele vai voltar gente pra casa. Não é assim que funciona, Nem né? nos escoteiros, viu? Isso, nem escola, né? Nem escola, né? Não, na verdade são coisas que podem se complementar, né? Mas a base... Ferramentas complementares. Uma coisa me surpreende. Tem muito judoca que respeita mais o sensei que o pai. Mas sabe por quê? Porque o sensei impõe limites. Sabe dosar o carinho
e a atenção. Com o chega, basta, até aí é contigo, até aqui é comigo, tu não vem no meu lugar. Então, esses detalhezinhos, isso é hierarquia. A hierarquia bem aplicada, olha, me desculpe, não tem como dar errado. Até eu queria falar, inclusive, em alguns casos, a escola hoje é pior que a cadeia. Lembro que quando eu comecei a treinar lá no Giovanni Reis, eu tinha uns 13 ou 14 anos, e eu treinava com um amigo meu, com o David, também conhecido como Bitoneira, e a gente tava meio que se palhaçando durante o treino. Veio o Giovanni Reis, ele tem uma calma, ele se ajoelhou do nosso lado, assim, e quando eu vi aquela sombra, ele, meu irmão, vocês são bailarinos? O que vocês estão fazendo aqui? Cara, aquela coisa de, cara, aqui não é lugar, aqui não é tua casa, aqui não, né? Não que em casa tu tem que fazer palhaçada também, né? Mas, sabe, tipo, o respeito, aquela coisa. Só a presença dele ali já... Uma das coisas que o judô também valoriza, a gente até falou pouco, eu usei essa expressão algumas vezes, o dojo, né? Dojo é o local, uma tradução um pouquinho mais completa, é um local de treinamento físico e espiritual. E a gente tem que valorizar aquele ambiente. A gente entra, a gente faz uma saudação, a gente mantém higienizado, a gente mantém organizado, tem a ordem para entrar, ordem para sair. Se a gente levar essas coisas para dentro, por exemplo, da sala de aula da escola, respeito ao patrimônio público, respeito ao patrimônio particular, vai ser um outro valor que, alicerçado na sociedade, funciona. É uma das coisas que a gente busca entregar. Respeito ao ambiente que tu treina, que tu vive. A gente às vezes usa aquele argumento, né? Tu faria isso na tua casa? Se tu faria, tá errado. Tem que fazer o melhor pelo teu espaço e qualquer espaço que tu conviver. Eu fico abismado com a gente não conseguir ter uma praça e um parque público porque ele é destruído por quem usa. Cara, eu não consigo entender isso. E isso a gente, especialmente nessas comunidades, a gente tenta falar. Vocês têm que ter respeito pelo espaço de vocês porque ele é pra vocês. O tatame, tu não risca o tatame. Não estraga o tatame e tu não estraga o balanço, tu não estraga o brinquedo, porque é para todo mundo usar, para que mais gente possa praticar, assim como deve respeitar tudo e a todos, né? E a gente comentou, a gente percebeu já durante toda a conversa até agora, inúmeros termos em japonês, né? Aí eu pergunto, a gente no futebol, por exemplo, quando o futebol veio pra cá, a maioria dos termos eram em inglês, né? Offside, que depois veio a ser impedimento, zagueiro, que era o center back, e assim por diante, né? Saque do goleiro. Eu sou, assim como o Sotile, a gente jogou futebol americano há muito tempo, e o futebol americano, por ser novo também no Brasil, ele tem muitos termos em inglês ainda, né? A gente não conseguiu desvincular ainda. Até a gente prefere, né? Pra eles não traduzirem quarterback pra zagueiro, né? Como zagueiro, exatamente. Cara, como é que ficaria o touchdown? Toque baixo. É tipo uma pegadinha nos ovos, assim, sabe? Mas o judô já é uma arte marcial de muito mais tempo, que está aqui no Brasil desde 66, tu me comentou, né? Aliás, em Caxias, 66, né? E no Brasil desde 1914. 1914, pô, então já são mais de 100 anos aqui de judô no Brasil. Tem algum termo que foi aportuguesado já, ou a maioria ainda é os termos em japonês mesmo? Tem uma história engraçada em relação a isso. O Rio Grande do Sul, por exemplo, teve no início, como professores, figuras oriundas do jiu-jitsu, não do judô. E aí se falavam os nomes que se usa no jiu-jitsu, né? 100 quilos, rabo de arraia, sei lá, e assim por diante. O sensei Osvaldo, meu sensei, ele foi para São Paulo treinar com o sensei Ogawa, um japonês mesmo, que era o japonês mais clássico, com o bumba, aquele inclusive, sabe? Quando chamava a gurizada, ele fazia o... E ele trouxe para o Rio Grande do Sul, foi um dos professores que fez isso, os nomes em japonês. Então foi um caminho inverso. E por se respeitar essa cultura japonesa que a gente tenta entregar junto, a gente prioriza falar em japonês. Aliás, isso é uma coisa que eu brinco com os alunos, né? Como fosse um código secreto. Vocês vão estar aprendendo aqui, além do esporte, uma outra língua. É uma forma de vocês poderem chegar em casa e ensinar os pais de vocês palavras que só a gente conhece. Uma troca, né? Para que eles cheguem em casa e contem alguma coisa. Então a gente, praticamente, durante toda a aula, fala termos em japonês e eu procuro, na minha condução, sempre traduzi-los para que eles entendam o que a gente está falando, mas que eles aprendam o vocabulário. Eu sou um apaixonado por ensinar judô com vocabulário. Não é uma regra. Tem muito professor que começa a criar o hábito de falar em português, só que aí não está entregando uma das coisas que o judô pode ofertar. Então, por isso que eu valorizo tanto, e a gente, do início ao final da aula, fala uma série de palavrinhas em japonês que depois eles podem mostrar esse conhecimento, essa cultura. Até era legal porque o México, o futebol americano é bem popular, né? Só que lá eles traduzem o nome dos times, né? Los Gigantes de Nova York contra los Vaqueros de Dallas.
Existem. Antigamente tinha, né? Agora até acho que tá mudando mais. Aqui o que a gente acaba fazendo é o contrário, né? Tentando descobrir palavras em japonês, qual o seu significado, e trazer elas para o nosso dia a dia. Muitas academias de judô pegam palavras avulsas assim e botam no seu nome, e a gente vai ter que pesquisar. O que ele botou esse nome na academia? Não é uma palavra do judô, é uma palavra simplesmente em japonês. E a gente vai atrás para descobrir. Numa aula, até como curiosidade para vocês, a gente inicia com o Kyotsuke, que é atenção, posição de sentido. Seiza, ajoelhem-se. Mokuso, concentrem-se. Aí Mokuso Yame, o fim da concentração. Saudação ao Shomen, né, que é o mestre de Gorokano, é o quadro dele, que normalmente está disposto nos dojos. Shomen ni Rei, Sensei ni Rei, saudação ao professor. Assim é uma base, o início de aula. Itate, todos de pé, e daí pra frente, muita aula, muito judô e muito golpe, tudo que a gente gosta de fazer e treinar. Mas é o que tu falou, é legal porque cria uma conexão com os pais depois. Identidade cultural também, né? O que tu aprendeu hoje? E a criança vai falar, pai, eu gostei porque eu aprendi essa palavra, eu aprendi a fazer isso, aprendi isso, e tu tem que cortar minhas unhas do pé. Isso, não esqueça. E uma coisa que é engraçado para quem nos ouve de fora de Caxias do Sul, a gente tem aqui em Caxias uma cultura oriunda dos italianos muito forte, né? E aqui tem muito a coisa engraçada, né? Que muito cara quer botar o nome da empresa em italiano e pega simplesmente a palavra em português e põe are ou ere no final. E muitas vezes não encaixa, né? Tem uma vez eu vi uma loja de cadeiras que era Sentare, né? Sendo que Belo lavare, lavagem, acho fantástica também. Então, sendo que Sentare em italiano é sedere, pra quem não... Apesar que tem umas coisas que ficam boas, que nem o senza paura, que é sem medo, Sim, coisa, só que é em italiano mesmo, de fato, né? Não é só botar o ure no final, né? Que Ou one, né? Macarone, Alcione, né? Em que momento, em que idade, ou se é desde o início que se divide meninos e meninas no treinamento? O treinamento sempre junto. Em momento nenhum a gente separa. Independente da idade. Independente da e idade. da faixa. Não tem diferença menino e menino no judô, todos os movimentos são iguais, não existe absolutamente nada que os separe. É igual para tudo. Na competição, por uma questão de fisiologia, a gente separa, né? E claro, para nós é bem perceptível que as valências físicas vão mudando ao longo do tempo, especial quando chega na fase adulta. Enquanto criança, tu até poderia botar competir junto, eu não percebo diferença. Em torneios amistosos, assim, ou de iniciação, muitas vezes a gente até mistura. Mas nas competições oficiais ainda existem o naipe masculino e feminino, mas o treino sempre junto. Alexandre, tu tem alguma história que tu pode contar pra nós, assim, tipo, fora da curva que aconteceu nesses teus anos de judô? Tem, né? O judô, como eu comentei com vocês, ele é dividido por categorias de peso. E, infelizmente, alguns utilizavam de coisas proibidas, né? Só que na classe, enquanto são competições regionais, não tem antidoping, né? Só que o pessoal usava de subterfúgios médicos para reduzir peso. E a gente sabe que esses medicamentos têm suas consequências, né? Eu nunca vou me esquecer de uma competição final dos anos 90, lá em Novo Hamburgo, um atleta nosso aqui contra um adversário lá do lado da capital lá. E muita força acontecendo, eram atletas do peso pesado, muita força na luta em pé, no chão mais ainda, né? Tu deve saber bem que no chão a gente faz muita força, até que, né, a força foi demais e aí estourou lá atrás, lá no Shitabaki, sabe? Sujou o Shitabaki. Cara, foi uma situação extremamente constrangedora, porque foi visível e esse nosso querido amigo ainda virava para nós, sinalizando com a mão que o odor tava horrível, né? Teve que ser dado um matê, troca a calça, volta à luta, né? Mas, cara, nunca mais a gente vai esquecer. Usou o que não podia, né? Quer perder peso, vai correr, vai fazer exercício. Não usa medicamento, que tu não controla o teu organismo, né? Fez força e o Nelson Ned correndo no tatame. Barbaruca. Falando nisso, só pra uma curiosidade. Se o atleta vomitar ou fizer a ânsia de vômito, ele é desclassificado na hora. Exatamente para evitar esse tipo de incentivo, né? Então, e como uma forma de preservar. Outra coisa interessante, se um atleta de entre 15 e 18 anos desmaia na luta, ele não pode voltar para a competição, né? Ele não bateu, ele não desistiu, né? Se isso acontecer, ele for maior de idade, ele perde a luta no ato, claro, mas é uma decisão da comissão médica se ele tem condição de voltar às lutas. O menor tá fora da competição, como uma forma de preservar qualquer dano neurológico, né? Eu só queria falar que eu estou usando uns remédios e falava que
um efeito colateral era o trancamento do lastro. Na primeira semana não foi o que aconteceu, Não. mas na segunda foi. Puta que pariu, cara. Eu, por outro lado, ao Você contrário estava enfesado. Puta, literalmente, cara, 2 dias, mas quando abriu a comporta, parecia o desastre de Mariana lá em casa. Só que sem vítimas. Sem vítima. Eu já ao contrário do Juventude, que não está conseguindo acumular gordura na Série B, eu estou cada vez mais, né? Essa quarentena aí tem sido de crescimento pessoal pra mim, muito grande, crescimento de barriga e de barba. Alexandre, eu queria pedir pra te deixar uma mensagem pra quem tá escutando isso aqui agora e tá pensando em entrar pro esporte ou que tem um filho que tá pretendendo botar no judô. Bom, o que eu diria? Inscreva-se você e o seu filho. Que acho que tem um caminho para todo mundo no judô. Uma iniciação pedagógica proporcional a cada idade, a cada tamanho, a cada peso. Onde vocês vão, além de aprender um esporte de muita valia física, com repertório motor muito interessante e que queima muita caloria, fazendo uma relação com o que o Felipe falou, vocês com certeza vão criar lá dentro amizades para toda a vida, vão ter bons valores praticados que, se vocês já usam no dia a dia, vão nos ajudar a ter lá dentro. Tenho certeza que vão sair do esporte, independente do tempo que praticarem, independente da graduação que obtiverem, independente dos resultados competitivos que alcançarem, vão ter boas lembranças. O judô é um esporte que eu digo que o mestre de Gorokano estava iluminado quando pensou ele. Não é por nada que ele é centenário, não é por nada que ele está espalhado por muitos e muitos países do mundo e sempre com uma imagem positiva, porque ele é muito bom de fazer e praticar, viciante, e ao mesmo tempo a gente tem certeza que forma ali cidadãos melhores para a sociedade. Isso eu acredito e aposto e peço que vocês experimentem também para que depois vocês me digam valeu a pena ou não ter entrado no judô. Eu, com meus 33 anos, 109 quilos, posso começar? Pode. Inclusive, vai começar em turmas específicas para adultos iniciantes, onde a gente prepara isso e prepara o corpo, muito utilizando a parte de chão. O adulto é engraçado, o adulto tem muito medo de cair. Muito. É assustador o quanto ele demora para fazer os ukemis mais básicos que tu não precisa dizer nem meia vez para a criança, ela já fez. A gente vai criando, né, esse medo. O adulto tem toda uma série de quedas na vida aí que Isso, traumatiza. Então, assim, muito tranquilo, vai aprender e vou te dizer, vai gostar. A gente tem essa turma que eu comentei antes, que a gente iniciou dos pais dos alunos, todos perto de 40 anos de idade, que estão fazendo há 6, 7 anos. Alguns quiseram entrar na parte competitiva, outros continuaram apenas na parte do treino. E logo a gente vão ser os novos faixas pretas aí, que vão ser, aí sim, uma baita propaganda pra gente mostrar que não tem idade para começar o judô, e nem para parar. E tu vai de fralda, Sotile? Não. Eu te falei, está revertido o que acontece. Tá bom. Ele tá controladíssimo. Aonde? Caxias do Sul tem academias particulares e clubes, né? Então, assim, se você for sócio do Recreio da Juventude, faça lá no Recreio. Se você procura uma academia para judô adulto, procure o Torino. Academia para criança, a Okami Judô, que é dentro da REP, ou o Torino, que também tem judô para criança. E iniciativas diferentes dessas, dentro de algumas escolas infantis e dentro de escolas particulares, a gente também já está incentivando, né, que sejam formadas turmas para que a gente tenha o maior número de judocas espalhados pela cidade. É um sonho que a gente objetiva e que está conseguindo alcançar. Então tem judô aí para tudo que é lado, pode me procurar na rede social, eu indico esses professores e tenho certeza que vocês vão ser bem atendidos. Chegamos no final de mais um episódio e agora eu vou deixar a palavra com meus colegas de bancada para suas considerações finais, começando pelo meu amigo Sotile. Eu gostaria de agradecer a presença do Alexandre. Cara, nós estávamos falando em off aqui. Acho que os três... A gente conversou essa semana. Match Perfeito é um programa que eu gosto muito de fazer. É um formato muito legal e tal. Mas para quem tá ouvindo esse aqui... para mim tá no top 3 de todos os programas, junto com a maçonaria e com o da Semana Farroupilha. Eu não vou colocar nenhum em cima, então é top 3 e os 3 empatados, tá? Então, espero que vocês tenham aproveitado todo o papo, todo o conhecimento que foi passado aqui, que foi, cara, foi bizarro, tanta coisa que a gente absorveu aqui.
procurem a academia, coloquem seus filhos, sobrinhos, façam isso por eles, que vale muito a pena, tá? Sigam a gente nas redes sociais, compartilhem para os amigos. Se não gostou, compartilhe para os inimigos, azar. E me sigam lá, Edu Sotile, no Instagram, que eu quero fazer recebidos de kimono, quem sabe eu começo a praticar judô. Então, pessoal, eu queria agradecer a todos que nos ouviram até então. Eu acredito que não vai ter ninguém que vai indicar para inimigo, então, Sotile, porque é impossível não ter gostado desse papo de hoje, foi muito bom. O Alexandre, meu amigo de longa data, meu amigo pessoal de longa data, e é sempre um prazer conversar com ele, porque sempre agrega muito, sempre um cara muito, muito bem informado, muito, muito boa fala, né? Então a gente sempre aprende muito, né? E hoje sobre o judô, cara... Bom, o currículo dele fala por si só, né? Não preciso falar mais nada. Pessoal, muito obrigado a todos que nos ouviram. Sigam nos apoiando, nos enviando pautas, né? Nos enviando sugestões. E me sigam no Instagram, @fpgrande, que como eu falei no outro programa, eu agora tô nessa minha saga de fazer review de cerveja. Então vocês podem me enviar cervejas para eu beber e dar minha opinião a respeito delas. Muito obrigado a todos, um forte abraço, até mais. Bom, em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite, né? Que nem eu falei no início, mudar de lado da latinha aqui, tá no microfone, foi muito legal, eu fiquei muito feliz. Gostaria de agradecer, então, a oportunidade. Pedir que o pessoal conheça essa nossa ONG, a Associação Caxiense de Judô Veteranos, ACJV, tanto no Instagram como no Facebook. Nas redes sociais pode me acompanhar também como @alevanin, Twitter, Instagram e Facebook. E outro ofício de vida, né, é compra e venda de imóveis, né, lá precisando, para a gente poder botar leite lá na casa do seu José Pedro, do filhote. Vanin Imóveis, compra, venda de imóveis em Caxias do Sul e região, por favor, precisamos e gostamos muito. Primeiramente, quero agradecer os colegas de bancada, especialmente o Alexandre, que foi um dos papos mais completos, que a gente basicamente estava aqui de enfeite, fazendo pergunta que não precisaria. E muito bacana esse lance de ouvir do Alexandre aqui em off, que a gente estava falando, que ele escuta a gente voltando para casa, que ele disse que parece que a gente está ali junto com ele, e realmente essa é a nossa intenção, de que você feche os olhos e que você imagine que está na mesa aqui com nós. Eu queria pedir desculpa se a gente errou algum termo em japonês, porque você sabe que, por exemplo, nós três aqui e o Zaka, a gente só fala 2 línguas, é português e muita merda, então desculpa aí qualquer coisa errada. Eu falo 3, eu falo português, muita merda e muita merda gritando. Não, tu habla. Ah, eu hablo também, é verdade. E você que escuta a gente e tem alguma ocupação diferenciada, ou que conhece alguém que tem uma ocupação diferenciada, indica pra gente, ou que pratica algum esporte diferente, ou que queira participar da mesa, seja num TT, num match perfeito também, entre em contato com a gente e bora fazer esse intercâmbio cultural. E só, pessoal, um último comentário, e também agradecendo a todos aí que nos mandam feedbacks aí, inúmeros, a gente tem recebido bastante, né? O pessoal tem gostado bastante mesmo. A gente já tá chegando naquele ponto que é complicado mandar abraço, porque já tem bastante gente, a gente começa a esquecer e tem medo de deixar alguém pra trás aí. Não se sintam, por favor, não se sintam excluídos de forma alguma. A gente tem feito o programa sempre com muito carinho, cara, pra exatamente ter essa sensação de que vocês estão aqui na mesa conversando com nós. Então espero que estejam gostando, cara, e sigam interagindo com a gente, é muito importante pra nós. Posso fazer uma pergunta, já que eu só fui perguntado? Por favor. Vocês repetem convite ou não? Se o cara vem 3 vezes aqui, ele vira um membro honorário, inclusive. A gente tem até um sistema de... Não, então, se vocês me convidarem de novo, eu já declaro que eu aceito. Fechou, então. Seu cara de pau, né, se convidando pra participar. Nada disso, tá tudo certo, vamos... Já tem um engatilhado que é da questão da imobiliária e toda essa questão que envolve, e a gente vai armar outra terceira coisa aí sem galho nenhum. Um TT e um match perfeito. Isso aí. Quero agradecer também aos nossos apoiadores CT Pisos, Nima Transporte e Comércio, Start Invest Brasil, Vanin Imóveis e o pessoal da banda Passo Incerto. Siga a gente no Facebook e Instagram, @FioDesencapadoOficial. Você pode escutar a gente no Deezer, Spotify, Castbox, Apple Podcasts, Google Podcasts e o YouTube. Você encontra a gente também na Twitch. É só procurar lá, canal Fio Desencapado, que você vai encontrar a gente em lives de PlayStation 5. E quero dizer que esse aqui é o primeiro episódio que a gente vai fazer com o equipamento funcionando 100%, porque a gente gravou o último sobre venda de carro e o meu microfone deu problema. Agora todos estão devidamente prontos. E se você quer saber toda a saga que foi o drama, a novela mexicana, conseguir arrumar o som lá de fevereiro, quando a gente começou, até agora,
A gente vai gravar um programa agora de final de ano e depois, se tu tá vindo isso aqui em 2060 de repente, procura lá o episódio especial de final de ano de 2020 que tu vai conhecer toda a nossa história. Sinta essa potência vocal. E queria mandar melhoras pro nosso querido Zaca, né? Que tá enfermo aí, mas em breve já de volta ao combate, se tudo der certo, e vai dar. Na verdade, não tá enfermo, deu um problema na cirurgia que ele tinha feito lá, ele me falou. Parece que ficou um pedaço de testículo, ele precisa retirar, porque senão ele não vai conseguir a transição pra Jéssica. Então fica aqui o nosso abraço Pra Jéssica. Pra Jéssica. Muito obrigado pela sua companhia e nos vemos na próxima.